Sou Nicole, aluna do nono ano A, e juntamente com meus colegas, iremos bater um papo sobre Setembro Amarelo, com a psicóloga Socorro Lima. Cuidar de si, ter olhar para o outro, e tudo isso é amor. Portanto, o amor precisa estar em evidência. Setembro Amarelo é o objetivo desse nosso bate-papo. Convido agora a aluna Ana Luísa, do nono ano A fazer a primeira pergunta relacionada ao tema Setembro Amarelo. Bom dia, doutora. Qual o propósito da campanha Setembro Amarelo? Bom dia. Eu sou Socorro Lima, sou assistente social. Eu atuo no Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado aqui do município, onde oferta serviços especializados, dentre eles para o cuidado de saúde mental de adolescentes e jovens do que a gente chama na segunda década da vida, que é após os 13 anos. E o Unicef Brasil, ele chama a atenção para esse cuidado na saúde mental. E o mês de setembro, ele tem esse objetivo, que é focar, direcionar as ações para que a gente possa incentivar as pessoas a buscar ajuda profissional, quando necessário, a orientar os jovens da importância do cuidar das emoções, dos sentimentos, a importância também da gente cuidar do outro, porque quando a gente cuida do outro, a gente não apenas está cuidando da nossa saúde, mas a gente está valorizando a saúde mental do outro. Certo? Então, as nossas atitudes, a forma como a gente age com as pessoas, pode impactar negativamente e positivamente. Então, a gente chama a atenção tanto da importância de você reconhecer seus sentimentos, reconhecer que está precisando de ajuda ou reconhecer que alguém do seu lado está buscando ajuda. E aí, durante esse mês, a gente direciona a atenção para esse cuidado e, o mais importante, a gente fortalece as ofertas que a gente tem, de onde a pessoa pode buscar ajuda. Bom, agora a próxima pergunta será da Dulce Maria, do nono ano A. Bom dia, doutor, primeiramente. E minha pergunta é como a escola pode afetar os alunos mentalmente, na saúde mental deles? Bem, nós sabemos que a questão da rotina, para algumas fases da vida, se torna mais delicada, principalmente por a gente entender que há uma certa necessidade de que o jovem, de que a criança e o jovem, ele se integre àquela rotina da escola, para que ele se desenvolva adequadamente, para que ele seja realmente uma pessoa que construa esse senso de cidadania, de participação coletiva. E aí, para o jovem, em algumas fases da vida, essa questão da rotina se torna desgastante, Muitas vezes aquela pressão pelas notas, pelo desempenho escolar, que vem muitas vezes da família, sobrecarrega esse jovem, sobrecarrega a saúde desse jovem, muitas vezes impacta na sua vida mesmo, na forma como ele se alimenta, como ele convive com as pessoas. E aí nós sabemos que também na escola acontecem algumas situações que não são legais, como o bullying, O bullying tem sido uma das maiores causas de adoecimento dos jovens no espaço escolar, Então, esse é um dos aspectos que a gente trabalha de forma preventiva. Evitar que isso aconteça nas escolas, porque isso tem um impacto muito negativo na vida das pessoas. E o difícil para a gente é identificar, Identificar se aquela situação é bullying ou não, Porque tem a questão da brincadeira, tem um espaço livre para construir relações. Vocês jovens, cada um de vocês traz uma história de vida, Então, por exemplo, com tipo de brincadeira, Não, tudo bem, mas ela já age diferente, ela não acha aquilo legal, não acha bacana, E aí a dificuldade também é para vocês entenderem que isso é relativo, Que eu não posso fazer a mesma brincadeira ou o mesmo tipo de atitude com todos, E reconhecer que isso impacta sim. Então, vem essa questão da necessidade de cumprir regras, que é necessário na escola, obedecer, deixar o espaço para você poder crescer, se aprimorar e respeitar o outro. Agora a próxima pergunta é da Giovana, do nono ano C. Bom dia, doutora. Quanto ao suicídio, como abordar alguém que pensa sobre ele? Pronto. O mais importante você abordar sobre esse assunto é saber que falar sobre isso para algumas pessoas pode ser um gatilho. Socorro, que é um gatilho? É uma coisa que afeta a pessoa, Então, se aquela pessoa já vem em um processo de adoecimento, falar sobre isso de uma maneira inadequada, pode, infelizmente, impactá-la negativamente. Por isso que a gente orienta que não se publicize, que não se publique imagens ou notícias
ou informações que chamam a atenção para o ato em si, porque isso pode ser gatilho para algumas pessoas. E lembrar que essa pessoa que tem esse tipo de pensamento está precisando de ajuda profissional, certo? Então, nós sabemos que isso é muito comum para alguns jovens nessa fase da vida, né? Porque está numa fase de transição para uma fase adulta e muitas vezes vem as incertezas, né? Como será o meu futuro? E aí, nesse aspecto, é importante a gente ressaltar que esse jovem vivencia essa fase de uma forma diferente. Então, aquilo pode estar impactando negativamente por ele não estar sabendo lidar com aquilo. E com outras causas que vêm com a adolescência. Nessa questão da chegada dos relacionamentos afetivos, a possibilidade da liberdade que muitas vezes não tem em casa, aquele diálogo com a família, né? Então, tudo isso pode estar impactando o jovem. Então, a gente faz essa abordagem com empatia, né? E reforça a importância de se buscar ajuda profissional. Nós temos canais remotos, como o CVV, que é através do 188, você pode pedir, você já pensou em ligar para o 188? Liga para ver se você consegue um acolhimento adequado. Muitas vezes aquele jovem não se sente à vontade para falar sobre o assunto, né? E nós temos, claro, o canal Pode Falar, como eu já divulguei, que é através do site podefalar.org.br, onde aquele jovem pode acessar e se sentir acolhido inicialmente. Agora a próxima pergunta será do Carlos Henrique, do 9º A. Bom dia, doutora. É mito ou verdade? As pessoas que falam em suicídio só para chamar a atenção e não pretendem, de fato, terminar com suas vidas. É um mito. E é um mito que tem se perpetuado assim, de forma muito grave, né? Porque a gente não pode, de forma alguma, anular o sentimento da pessoa, né? E mesmo que fosse para chamar a atenção, isso reforça a ideia de que a pessoa está precisando de ajuda, porque se eu tenho que usar desse tipo de coisa para chamar a sua atenção, por exemplo, né? Então é porque eu realmente preciso de ajuda, de atenção para começar, né? E de ajuda também. Porque nós sabemos que essa necessidade de se sentir bem, de se sentir amado, respeitado, todos nós temos, não é verdade? Então, se eu estou usando isso para dizer que eu não estou me sentindo amada, nem respeitada, nem cuidada, é porque eu realmente preciso de ajuda. E não é um mito. Isso é uma frase muito comum em pessoas que têm esse tipo de ideação e a gente precisa levar a sério. A próxima pergunta será da Sara, do 9º A. Bem, essa questão da cura, né, da doença e saúde mental, depende muito dos fatores, né, depende muito de como a pessoa vivencia aquilo. Fala-se que a pessoa, uma vez que desenvolve algum tipo de depressão, provavelmente aquilo volte em algum período da vida. Isso reforça o quê? Que a gente precisa estar se cuidando constantemente. A questão da depressão é algo muito relativo à área da psiquiatria mesmo. Então, a gente fala de uma forma pelo que a gente conhece e acompanha, né, durante o nosso trabalho. Nós sabemos que uma pessoa, uma vez que desenvolve sentimentos negativos, né, que aqueles sentimentos estão atrapalhando a sua vida e que vem o diagnóstico, né, aquela pessoa precisa se cuidar. Existem momentos, né, situações em que aquela pessoa ela tem uma alta médica daqueles sintomas ali que não são recorrentes. E existem outras situações em que aquele sintoma reflete de outros transtornos, né, que são mais graves, que são mais persistentes, né, e aí isso vai depender realmente de um diagnóstico. Então, é possível que uma pessoa que tenha tido depressão lá em 2017 não volte a ter os sintomas novamente? É possível, certo? Se ela fez um tratamento adequado e se ela está se cuidando. É muito importante relatar que nesse aspecto do cuidado da depressão, da ansiedade, a terapia é muitíssimo importante, com profissionais especializados. A pessoa pode simplesmente iniciar um tratamento e abandonar quando quer. Ela tem que ter a alta desses profissionais. E no retorno dos sintomas, né, necessário, a pessoa buscar também ajuda para o retorno de um tratamento. Então, a depressão ela é uma doença, né, e ela precisa de tratamento de cuidado. Bom, agora a próxima pergunta será do Cauê, do 9º B. Bom dia. Minha pergunta é se uma mudança brusca e negativa de uma mesma depressão pode provocar uma atitude suicida. Sim, é muito provável que alguns eventos negativos, como perdas, né, esses eventos que causam algum trauma na pessoa, como, por exemplo, presenciar uma violência, né,
presenciar um acidente e a depressão, claro, podem sim levar a pessoa a ter sentimentos mais negativos. Né? Por isso que a gente orienta que as pessoas que vivem situações trágicas, essa pessoa tem uma atenção adequada. Muito provavelmente eu vivo a dor do luto diferente de qualquer outra pessoa, porque eu sou uma pessoa única, né? Então as outras pessoas também. Então aquela pessoa pode reagir de uma forma diferente àquele processo negativo, aquele aspecto negativo do evento. E aí essa forma como a pessoa está agindo, reagindo àquilo, que pode indicar que ela está precisando de ajuda. Nós escutamos muita frequência as pessoas dizem assim, fulano morreu um dia desse, né? E a pessoa já está aí, já está se divertindo em festas, mas isso não significa que ela não está sofrendo, ela não está sentindo a dor, né? Então a gente precisa respeitar que aquela pessoa ela tem uma forma diferente de viver o luto, de viver a dor, de passar por uma situação trágica e reagir de uma forma aparentemente que não está lhe afetando. Outras pessoas não demonstram logo que precisam de ajuda e nesse aspecto é importante a gente respeitar o tempo, né? O luto exige um tempo, a perda exige um tempo, né, para a pessoa até entender aquilo que aconteceu. E aí aquilo, durante esse processo, é que a gente vai observando as atitudes dela. Se ela precisa de ajuda ou não, a pessoa mesmo pode se reconhecer. Né? O processo de luto, por exemplo, de dor, geralmente nos 3 próximos meses a pessoa vai ter ali a sua rotina afetada, né? As suas emoções afetadas, os seus sentimentos afetados. Passando disso e isso interrompendo a sua vida diária, isso pode indicar que a pessoa precisa de ajuda. Bom, e nosso podcast termina por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos, né, pelo silêncio. E muito obrigada, doutora, por tirar um tempo da sua rotina para vir esclarecer algumas dúvidas aqui. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço o espaço. E digo muito que são momentos como esse que faz a diferença na vida das pessoas. Então, vocês jovens estão num caminho muito bom, muito positivo, nesse sentido do cuidado. Então, meus parabéns.